Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 23. Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 23. Eu gostaria muito que vocês abrissem as suas Bíblias para a leitura da palavra de Deus. Encontraram? Amém? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Vamos ler juntos, o 23 e o 24? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, não é? A ideia de gloriar aqui, além de ufanar, né, de fazer disso a coroa, o motivo de alegria, o motivo de contentamento e o centro da existência, o sentido de gloriar aqui é também de depositar nisso a sua confiança. Fazer disso a coisa mais importante da vida. Fazer disso o que dá sentido para a nossa vida e para a nossa existência. Então, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Porque todas essas coisas, elas são transitórias e são perecíveis. Tudo aquilo que o homem constrói, tudo aquilo que o homem corre atrás e consegue conquistar, pode ter certeza que isso é transitório, que isso é perecível. Tudo aquilo que nós conseguimos ajuntar, todo quinhão, toda posse, toda propriedade, todo conhecimento, toda informação, tudo isso são coisas que de uma hora para outra pode desaparecer. Nós aqui, com certeza, conhecemos muitas pessoas que já foram muito ricas, mas muito ricas mesmo, e que hoje vivem de favores. Nós conhecemos, certamente, pessoas que foram muito fortes, fisicamente falando, saudáveis, fortes, e que do nada foram atingidos por uma enfermidade e, de repente, toda aquela força se foi, toda aquela beleza, toda aquela glória desapareceu. Nós conhecemos muitas pessoas que dedicaram-se tanto a obter informações, acumular informações, na busca do entendimento e do conhecimento, e que as informações correm numa velocidade tão grande que ninguém consegue acompanhar. Então, todas essas coisas que trazem glória, reconhecimento,
distinção são coisas transitórias e passageiras. A palavra que eu mais gosto aqui é a palavra distinção. Tem um pensador que escreveu um livro que é isso aqui, é um catatal mesmo, né, como diz o goiano, um calhamaço falando só sobre a distinção. Que todos nós corremos atrás de coisas para poder nos distinguir em relação aos demais. Nós corremos atrás de passar no vestibular, de passar na melhor escola possível, obter a formação, uma carreira profissional, sucesso profissional, dinheiro, reconhecimento, que é nada mais, nada menos do que distinção. Reconhecimento é uma busca de distinção, né? Ou seja, destacar-se em relação aos demais. Então, toda a nossa correria, todo o nosso afã, de certa forma, gira em torno dessa palavra, distinção. Eu quero me distinguir, eu quero me destacar, para ser reconhecido, para ser aplaudido, e todos nós temos isso dentro do nosso coração, seja na força, seja na riqueza, seja na sabedoria. No fundo, e Deus está lendo o nosso íntimo e a nossa alma, Deus está dizendo que o que nós queremos é nos distinguir em relação aos demais. Nós queremos aquilo que nem todo mundo tem. E se todo mundo tiver, perdeu a graça, não é verdade? Se todo mundo pode, que graça tem? Misericórdia, né? Estou ouvindo misericórdia aqui, mas é a realidade. Então, nós corremos e buscamos e nos afadigamos em busca de coisas que nos distinguam dos demais. Carro, roupa, não é? A maneira de se apresentar, a forma de falar, a conta bancária, a casa onde moramos, o prédio onde nós moramos. Tudo isso são coisas que trazem essa distinção e que pode nos iludir. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, isso passa. E por mais sábio que alguém consiga ser, jamais atingirá a plenitude do conhecimento. E nós chegamos a duras penas a essa conclusão, que hoje nós trabalhamos com especializações. O conhecimento é tão vasto, e a quantidade de informações, elas são enormes, massificadas, que ninguém consegue apreender tudo isso. Então, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos nos especializar, para saber muito de pouco e quase nada do muito, porque no pouco que nós vamos saber, é tanta coisa nesse pouco, que se a gente não se especializar, não se dedicar, a gente não consegue aprender nem o pouco daquele pouco. Isso é tão visível hoje em todas as áreas do conhecimento. É raro um advogado que domine todas as áreas do direito, então vai se especializar. Ou civil, ou criminal, ou tributária, ou direito administrativo e por aí vai. O que dizer da medicina? Hoje nós temos médicos especializados só em ombro. Temos médicos que são especializados só em mão. O Jorge, filho do irmão Deoclides, da Grade, está se especializando em pé. Não de pé, né, mas no pé, né? Então, logo ele está voltando para a NASP para ser um dos, talvez único ou poucos especialistas nessa região do corpo que é o pé. Por que isso, irmãos? É que eu estou dizendo, a gama de informações.
Então, só um louco, um arrogante, que beira a idiotice, é capaz de achar que ele sabe de tudo. Não tem como. Até na teologia nós precisamos nos especializar. Agora, o fato de especializar, de dominar uma área, de ter conhecimento, de ser reconhecido, isso não nos permite, como diz o pessoal, subir numa gilete e achar que nós somos mais do que os outros. Porque, na verdade, o que estamos buscando com tudo isso nada mais é, nada menos é do que a tal da distinção. Nós, a duras penas, no nosso caso brasileiro, a duras penas conseguimos falar uma outra língua. E quando conseguimos, aquilo nos dá distinção em relação aos demais, porque vivemos num país continental de língua portuguesa. Pouca gente consegue falar outra língua. E, como diz o pessoal, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, nós nos matamos para aprender outra língua. Para quê? É bom saber, é bom conhecer, ajuda, mas muitas vezes para nos distinguir em relação aos demais. Aí, quando aprendemos uma, no nosso caso, que a gente busca mais o inglês, não tanto o espanhol, porque todos nós achamos que já sabemos o espanhol, aí a gente não se contenta com o inglês, né? E a gente quer aprender outra, porque inglês quase todo mundo já consegue, já sabe, então tem que saber outra, né? Então, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o inteligente na sua inteligência, nem o forte na sua força. Naqueles dias, então, do profeta Jeremias, a força era um elemento de distinção extraordinário, porque a coisa se resolvia na porrada. A coisa se resolvia na espada. A coisa era resolvida na força. Então, quem nascesse dotado, né, desse privilégio de ser alto, forte, já era imediatamente separado para os treinamentos, para ganhar mais habilidade, e aquilo era um fator de distinção. A força era um fator de distinção. A saúde é um fator de distinção. Mas isso passa. O rei Davi, de tantas conquistas, de tantas batalhas, que matou Golias, que destronou reis, que levou o seu domínio a lugares nunca imaginados, chegou aos 70 anos, foi tomado de uma tremura, né? E sentia tremores, estertores e frio que não passava nunca. Se ele tivesse colocado a sua glória, o sentido da sua vida, na sua força, nas suas conquistas, quando ele chegasse à velhice, estaria tudo perdido, tudo acabado. Nem o rico se glorie nas suas riquezas, e não somente nessa passagem, mas em muitas outras passagens da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Não ponha a vossa confiança nas riquezas desse mundo. Outro dia, a Márcia, minha esposa, a Áurea, né, que lidam com gente, mulheres da sociedade o tempo inteiro, nós estávamos conversando sobre uma senhora muito distinta, muito rica, que do nada, não se sabe como, perdeu tudo e completamente tudo, e hoje, para viver, precisava do favor de alguém que lhe desse a oportunidade para ser uma diarista. Isso nos cerca o tempo inteiro. Então, não se glorie, não faça disso a sua coroa,
Não faça disso o seu apoio, a sua sabedoria, a sua força ou a sua riqueza, está dizendo a palavra. Mas se alguém quiser se gloriar, tem uma única coisa na qual nós podemos nos gloriar. É em conhecer o Senhor. Amém? É em poder dizer, não, eu conheço o Senhor. Eu, de fato, conheço o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Eu conheço o Senhor. Eu conheço o Deus, Criador dos céus e da terra. Se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Opa! Alto lá. O que isso quer dizer? Conhecer o Senhor significa compreender, significa saber que Ele é o Senhor. Essa palavra Senhor no hebraico, ela se reveste de um significado que hoje nós não entendemos e não compreendemos. Lá em 1 Pedro, Pedro diz que Sara se referia a Abraão chamando de seu senhor. Das poucas coisas que eu aprendi e consegui guardar no seminário, estudando hebraico, e não foi por machismo, me entendam, mas foi a expressão Rine Baali. Era a forma que uma mulher apresentava o seu marido. Hoje a mulher chega, fala a Jane apresentando, ele diz, olha, esse aqui é o meu marido. Naquele tempo, Rine Baali, a mulher apresentava o seu marido. Eis aqui o meu dono. Então, quando a Bíblia diz que Sara, é óbvio que é outro contexto social, mas quando diz a Bíblia que Sara chamava Abraão de seu senhor, ela estava dizendo que Abraão era o seu dono. Então, quando o Senhor está dizendo, aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Ou seja, conhecer o Senhor é fazer dele o meu Senhor, o meu dono, o Senhor da minha vida, o Senhor do meu destino, o capitão da minha alma. A minha vida está depositada nas mãos dele, e eu sei que eu posso confiar nele de todo o meu coração. Conhecer a Deus, preste atenção em nome de Jesus, isso é muito mais do que informações. Nos nossos dias atuais, na pedagogia que nós vivemos hoje, conhecimento significa retenção e acúmulo de informações. Mas essa nunca foi a ideia bíblica presente na Bíblia. Conhecimento na Bíblia é relacional. Conhecer na Bíblia não é ter informações. Vou para o seminário, vou estudar teologia para poder conhecer a Deus. Estupidez. Você vai obter informações sobre Deus, a respeito de Deus, mas não significa que o seu conhecimento de Deus vai aumentar, porque o conhecimento de Deus não é retenção de informações a respeito de Deus, mas é andar com Deus. Amém? Por isso que tem muitas pessoas que são doutores em teologia, acumularam uma quantidade enorme de informações a respeito de Deus, mas não conhecem o Senhor, porque não têm vivência com o Senhor, não andam com o Senhor. Fez da teologia o seu Deus,
fez das informações a sua glória. E são aplaudidos, reputados como sábios, e eles se ufanam, incham, se gloriam nisso, são distinguidos por causa disso, e buscam essas informações para obterem essa distinção. Mas conhecer a Deus é andar com o Senhor de todo o coração e fazer dele o meu dono, o meu Senhor, o capitão da minha alma, o Senhor do meu destino. Amém, irmãos? Amém? O crente de verdade, cristão, não vou dizer nem o gospel, o evangélico, mas o crente de verdade, o cristão, ele anda nesse temor do Senhor. Ele anda baixo a essa realidade. Ele anda dominado por essa certeza. E nisso se gloria diante de tantas circunstâncias e perturbações dessa vida. Aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Ou seja, Ele é soberano, Ele tem o domínio de tudo e de todos, governa sobre todos e tem autoridade acima de todos. Amém? Quem quiser gloriar, glorie-se nisto, nesse conhecimento pessoal, relacional, de andar com Deus, de viver com Deus, de viver debaixo dessa realidade, dessa certeza e dessa convicção. E saber que eu sou o Senhor, o dono, soberano, governador, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Amém? As coisas mais difíceis da vida cristã é conseguir equilibrar misericórdia com justiça. Às vezes nós queremos ser tão misericordiosos que obscurecemos a justiça. Às vezes nos achamos mais bondosos do que Deus e apagamos a justiça e não exercemos a justiça. Às vezes nós achamos que alguns decretos e algumas ações de Deus não são condignas com o seu caráter. Inventamos uma teodiceia para tentar justificar Deus, para limpar a barra de Deus. Mas Deus não precisa de ninguém para limpar a sua barra, para defender a sua honra, o seu caráter, de jeito nenhum. Ele é Deus. Ele sabe o que faz. E faz como quer, do jeito que quer, a hora que quer. Amém? Mas eu queria dizer para vocês aqui nessa manhã, Ele é o Senhor, Rine Baali, Ele é o meu dono, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, eu vivo debaixo de um senhorio, que é o senhorio de um Deus vivo, um Deus que criou os céus, que criou essa terra, que criou as estações, que por bondade, por misericórdia, faz chover sobre bons, maus, justos e injustos, que dá sol todos os dias para todos nós. Ele é bom, Ele é misericordioso. Amém? Deus faz misericórdia. Deus é misericordioso, mas nós não podemos nos esquecer que esse Deus bondoso, misericordioso, Ele é justo. Amém? Deus é justo e faz justiça na terra. O Senhor é juiz e faz juízo. O Senhor ama a justiça e essas coisas agradam ao Senhor. O que agrada ao Senhor? O que agrada ao Senhor? Nós lemos aí no versículo 24.
saber que Ele é o Senhor, misericórdia, juízo e justiça. Essas coisas agradam ao Senhor, irmãos. Amém? Todo o contexto do livro de Jeremias é um contexto de muita corrupção. De muita corrupção moral, individual, mas também de muita corrupção coletiva. Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel, havia lhe dado os seus estatutos, a sua lei, a sua bênção, a sua presença, a sua graça, mas eles se corromperam, quebraram a aliança. Eu estava lendo essa semana o livro do profeta Jeremias, e o Senhor, através do profeta, na porta do templo, fala para o povo: o que adianta vocês me trazerem as mais finas especiarias, a cana mais fina, mais cheirosa lá de Sabá? Ou seja, eles importavam do lugar que tinha a especiaria mais cara, mais fina, mais cheirosa, mais extraordinária, para poder oferecer ao Senhor. E sabe o que o Senhor falava para eles? Isso fede, isso me desagrada, porque vocês comparecem aqui ao culto para me adorar, mas a casa de vocês está cheia de iniquidade, de injustiça, de adultério, de maldade, de traição, de corrupção. Aí, irmãos, vem outra coisa que acompanha esse conhecimento do Senhor. Nós, crentes, servos de Deus, que conhecemos a Deus, a palavra de Deus, somos completamente diferentes do mundo greco-romano. Sabe como é que o mundo greco-romano interpretava essas questões de justiça e de injustiça? Eles tinham uma divindade mítica da sua mitologia, que era a deusa Fortuna. Em latim, fortuna, mas em português poderia ser sorte. Era essa entidade mitológica que decidia a quem favorecer e a quem desfavorecer. Desculpa, irmãos. Já sei que não posso tomar café, mas insisto. Como brasileiro e goiano, né? É tomar café e esse pigarro me vem. Mas vejam bem, então, na cabeça dos gregos e dos romanos, eles faziam de tudo para agradar a Fortuna, para obter os seus favores. Só que as entidades mitológicas do panteão mitológico das divindades gregas, elas eram maldosas, malignas, invejosas, traiçoeiras. Então, nunca se sabia quando é que a Fortuna iria lhe sorrir ou quando é que ela iria lhe aplicar uma rasteira. Nós podemos chamar isso de fortuna, podemos chamar isso de sorte, ou podemos chamar isso de destino. Para eles era casual e fortuito. As coisas aconteciam. Ah, foi a fortuna, foi o destino quis assim. Ah, o que fazer? É o destino, é o karma. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, não é assim. Na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos encontrar um Deus
vivo, que conhece todas as coisas, que é capaz de sondar os corações, as intenções, pesar na sua balança e tomar decisões. A Bíblia diz que Deus se agrada daquele que pratica a justiça, que Deus se agrada daquele que é misericordioso. A palavra de Deus está escrito que Deus é misericordioso com os misericordiosos. A palavra de Deus diz que Deus se agrada daquele que é justo. Mas, por outro lado, pelo amor de Deus, entenda, a palavra de Deus diz que Deus é vingador. Que Deus vinga. Que Deus faz justiça na terra. Quando a justiça dos homens, que nós respeitamos, como bons cidadãos que somos, que entendemos, segundo a palavra de Deus, que leis, que constituição, que códigos, que magistrados, que autoridades são estabelecidos por Deus para preservar o bem e a justiça, mas são humanos, falham. Mas nós sabemos que a justiça divina não falha. Nós sabemos que o nosso Deus, o nosso dono, o Senhor da nossa vida, esse Deus vivo, Ele é um Deus justo. É um Deus que faz misericórdia, que ama o juízo e que faz justiça. Deus faz justiça, irmãos. Às vezes nós somos perseguidos por causa da justiça. Nós somos justos, verdadeiros, retos, e por causa disso somos perseguidos. Mas às vezes somos perseguidos pela justiça. É quando não agimos com retidão. É quando não agimos com integridade. E achamos que vai ficar tudo bem. Porque nós costuramos tudo direitinho. Tapamos tudo maravilhosamente bem, estrategicamente, amarramos as pontas ali, demos um nó, escondemos a ponta, ninguém vai achar. Mas existe um Deus. Não confiamos na fortuna, não confiamos na sorte, mas confiamos num Deus que é justo, que vê todas as coisas e que julga todas as coisas com justiça. Amém, meus irmãos? Nesse tempo, ou no porvir, mas há um dia, isso permeia todas as Sagradas Escrituras, há um dia onde todos comparecerão diante do Senhor e haverão de prestar contas. Está escrito na palavra de Deus em vários lugares. Vão comparecer diante de Deus, grandes e pequenos, todos os seres humanos que um dia possuíram uma existência terrena, vão comparecer diante de Deus para prestar contas das suas atitudes de bondade ou de maldade, de justiça ou de injustiça. Estava lendo hoje em Romanos, abra sua Bíblia lá em Romanos, porque a gente pode pensar, não, isso é coisa do Velho Testamento, isso já passou. Romanos capítulo 12. Eu creio que nós já lemos essa passagem, mas vamos ler. Romanos 12, a partir do versículo 9.
Acharam? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amém? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Oh, Deus! Quanta frieza, né? Quanta falta de amor. Apegai-vos ao bem, não é? Detestai o mal, apegai-vos ao bem, tratai uns aos outros com honra, no zelo, sede comprometidos, servir ao Senhor com fervor de espírito, com alegria, com disposição de coração. Que tempos! Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Porque Deus, irmãos, é vingador. Deus é juiz. Deus julga todas essas coisas. Todos nós sabemos o que Davi fez com Urias. Davi traiu um dos seus valentes, seu amigo, que era capaz de dar a sua própria vida por Davi, que já se colocara diante de espada para defender o seu amigo, o seu rei, o seu amado. Mas Davi perfidamente trai essa amizade, trai essa confiança, toma-lhe a esposa, arma para que ele morra, e ele morre. E Davi acha que com a morte de Urias estava tudo resolvido, ninguém ficou sabendo de nada. Não é assim? Mas tinha um que viu tudo, que sabia de tudo, nos mínimos detalhes, do qual não se esconde as pontas, diante do qual a mentira e a maldade não prevalece. E Deus repreendeu a Davi, e ele sofreu duras e tenebrosas consequências por causa da maldade, por causa do pecado, por causa da iniquidade. Vocês se lembram de algumas coisas que Davi sofreu? Quais foram? Um filho estuprou a própria irmã, o outro filho passou a persegui-lo, querendo matá-lo, amigos começaram a traí-lo,
perdeu o trono, perdeu a glória, e teve que sair de Jerusalém, a cidade santa, por ele conquistada e aceita por Deus, perdeu tudo, irmãos. Um filho matou o outro. Perdeu também a honra, porque o seu próprio filho dormiu com as suas concubinas. Ou seja, todo o ultraje, toda a maldade moral, espiritual, física, que Davi fez, lhe sobreveio sobre a cabeça. Caiu sobre ele. Por quê? Porque tem um Deus vivo, o Senhor de todas as coisas, que vê todas as coisas e que julga todas as coisas. Amém, meus irmãos? Algum de nós podemos prevalecer diante desse juízo de Deus? Certamente que não. Mas quando nós nos arrependemos das nossas maldades, das nossas iniquidades, e convertemos o nosso coração, e confessamos ao Senhor, e confessamos de todo o coração, e abandonamos, o Senhor nos perdoa, o Senhor usa de misericórdia, o Senhor restaura a nossa sorte. Amém? Mas quando nós insistimos no caminho da perfídia, da maldade, do engano, da corrupção, a única coisa que nos aguarda, como diz o autor de Hebreus, é uma consciência perturbada, acusadora, cheia de culpa, e que não nos dá paz, porque sabemos que a qualquer momento a mão de Deus acerta nosso pé da orelha. E quando acerta, irmãos, a gente roda e cai no chão e sofre muito. Esse Deus que é misericórdia, ele também é juízo. Esse Deus que é bondade, ele também é justiça. Faz parte dos atributos de Deus a sua ira, a sua justiça. Faz parte dos atributos de Deus ser vingador. Por que muita gente nunca prospera? A vida dele é igual aqueles hamster, né, que a gente compra e dá uma rodinha para ele, empanturra ele de ração, ele pula para dentro daquela roda e começa a correr, e vai morrer correndo e não sai do lugar. Suou, transpirou, correu. A hora que ele pensa que chegou, ele não saiu do lugar. Porque não agrada a Deus. Dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Essas coisas nos tornam agradáveis a Deus. Irmãos, Deus teve misericórdia de mim e me ensinou isso. A melhor coisa da minha vida é ser agradável a Deus. Não importa se eu sofro dano, não importa se eu sofrer o dano, a única coisa que eu não posso fazer é praticar a injustiça, a maldade, o mal, para ter em minhas mãos algumas coisas que me tornem reprovável diante de Deus. Não, eu quero ser agradável a Deus. Senhor, se há alguma coisa em mim que não te agrada, por favor, Senhor, me mostra, me revela. Eu quero ser agradável ao Senhor. Eu quero te agradar. Tomamos prejuízo? Sim. Não somos reconhecidos? Muitas vezes não. Esses dias eu tive que dizer para uma irmã, eu falei, irmã, você vai fazer o bem para essa pessoa, você vai ajudá-la, vai ser um instrumento de Deus, vai ser uma bênção na vida dela, mas não espere o reconhecimento dessa pessoa.
porque estou quase certo, queira Deus que ela não vai reconhecer seu esforço, a sua bondade, o seu coração dadivoso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um Deus que todos os atos de bondade e todos os atos de maldade estão registrados no memorial diante da presença dele. Deus sabe e Deus recompensará, ou Deus julgará. Amém? Estava lendo, como disse a vocês, abra sua Bíblia em Jeremias para a gente encerrar. Profeta Jeremias, capítulo 5. Jeremias capítulo 5, versículo 9. Acharam? O Senhor que está dizendo: deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? O versículo 20 repete, 29, perdão. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de nação como esta? Ele é o vingador. O Deus bondoso, misericordioso, é também o Deus justo, é o Deus que faz justiça, é o Deus vingador. E o apóstolo Paulo está dizendo: não pague o mal com o mal, porque só vai aumentar mais o mal. Mas ponha nas mãos do Senhor. Dê lugar à ira, porque Deus é o vingador. A vingança pertence ao Senhor. Amém, meus irmãos? Eu, irmãos, sinceramente, concluindo o que eu queria dizer para vocês, concluindo com o pensador de Hebreus, ele estava realmente pensando nessas coisas, eu concluo dizendo: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero a mão de Deus para me abençoar. Eu quero a boa mão de Deus para me conduzir. Eu quero a boa mão de Deus para ter misericórdia de mim. Mas eu não quero cair nas mãos do Deus vivo, sendo uma vida desagradável, por transgredir e fazer as coisas que o Senhor detesta e as coisas que o Senhor odeia. Vamos orar?